Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora começar a semaninha bem, hein? Falando sobre o que realmente interessa, o corpo, a saúde. Eu vou falar nessa live sobre lombar vezes quadril, tá? Qual é a importância de ter mobilidade no quadril para salvar a lombar e qual é a importância de ter movimento e uma lombar saudável para que a gente salve o nosso quadril, tá? Então, lombar vezes quadril tá interligado. A gente precisa mexer. Se você vem para mim com um problema na lombar, eu preciso mexer no seu quadril. Se você vem com um problema no seu quadril, eu preciso mexer na sua lombar, tá? E é isso que a gente vai falar nessa live. Então, se tem alguém aí que tá sofrendo com dor no quadril, com dor na lombar, chama essa pessoa pra cá, tá? Então, bora lá. O que acontece? Quando a gente entende que o corpo é globalidade, a gente vai começar a olhar o corpo por inteiro, tá? Se você está sofrendo com tensão, rigidez, compressão nas vértebras da lombar, né? A gente precisa chegar no movimento do quadril para que a gente salve. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com dor na lombar, eu preciso, e eu sempre tô falando isso aqui pra vocês, mexer na frente do corpo dela. Por quê? Porque na frente estão os flexores do quadril, tá? E é ele que impulsiona, levanta a perna pra gente andar. Toda vez que a gente levanta a perna pra andar, a gente tá mexendo lá na lombar, tá? Porque o ilho-psoas, ele tá totalmente inserido lá nas vértebras da lombar. Então, quando eu mexo a minha perna, eu faço uma... Então, por isso que tem gente que fala, Flávia, eu preciso emagrecer, tô sentindo dor na lombar. Só que quando eu vou fazer a caminhada, o médico pediu para fazer caminhada, para fazer exercício. Quando eu vou para caminhada, eu sinto dor na lombar. Porque quando a gente faz as passadas, a gente tá mexendo direto na curva da lombar, empurrando essa lombar para frente, trazendo mais o que? Desequilíbrio, mais o que? Hiperlordose, tá? Então, eu tenho que mexer aqui na frente, soltar o flexor do quadril, soltar o ilho-psoas para que eu alivie a tensão na hiperlordose. E aí, eu vou lá e faço exercícios de contração, de força aqui pro infraabdominal, para que eu tenha um pouco mais, de equilíbrio, tá? Se a gente tá sofrendo com uma hérnia de disco, eu preciso mexer no ilho-psoas e eu preciso mexer lá na minha contração de força abdominal, infraabdominal e no fortalecimento do glúteo, tá? Então, quando a gente tem uma hérnia de disco, né, a gente tá sofrendo com dor na lombar, a gente vai soltar essa musculatura. Eu sempre falo para os alunos, o alongamento, ele vai te deixar com mobilidade muscular. Qual que é a função do músculo? Segurar o osso, segurar a articulação. Então, quando a gente tem um músculo que tem movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o que? A facilidade do movimento articular. Só que o movimento mais profundo que a gente tem é a respiração. Só a respiração é capaz de chegar na parte mais intrínseca, mais para dentro, pertinho das vértebras, tá? Então, se você tá sofrendo com uma hérnia de disco, deitar no tapete de casa, deixar os joelhos dobrados, deixar a coluna neutra e trabalhar a respiração do jeito que eu ensinei vocês, solta o ar, põe tudo lá dentro da bexiga imaginária e faz uma contração dessa bexiga, ou seja, desencosta de todo o diâmetro. E aí você vai conseguir chegar com a respiração, mover a musculatura mais intrínseca. Então, se eu tenho movimento em respiração nas vértebras, tenho movimentação superficial, quando eu for entrar em tração com esse aluno, ele vai conseguir chegar no movimento exato, tá? Para que a gente consiga abrir esse disco, tá? Então, se eu tô sofrendo lá com uma hérnia de disco e não mexo no flexor do quadril, eu nunca vou melhorar. Porque se o flexor do quadril tá puxando esse quadril para frente em retroversão, a gente vai, em antiversão, a gente vai cada vez mais apertar essa hérnia aqui.
tá? Então eu preciso mexer na liberação do ilho-psoas aqui na frente, tá? Quando a gente tem um problema lá no quadril, ai Flávia, tô sofrendo com dores no quadril, tô sofrendo com desgaste, artrose, tendinite, né? Já tô com lesão no lábio, né? O acetábulo é o buraco onde o fêmur entra lá no quadril, tá? Então, no quadril a gente tem 2 buracos, a cabeça do fêmur entra lá. E todo mundo acha que o acetábulo é um buraco grande, e ele não é tão grande, tá? Ele não é tão profundo, mas o que ele tem? Ele tem um lábio que vai conectar. Então, a cabeça do fêmur tá aqui, o acetábulo tá aqui, o lábio vem e faz um vácuo aqui, ó. Faz isso daqui. E a gente tem lá 360 graus. Só que a gente só anda pra frente, pra trás. Isso começa o quê? Ter desgaste. Ter o quê? Compressão aqui na bursa, na bolsa que tem aqui. Por isso que tem muita gente que fala que tem um bursite. Porque a gente só anda aqui. O que a gente precisa fazer? E aí, gente, ó. Se o acetábulo tá aqui, o osso do quadril aqui é o buraco. O fêmur tá aqui. E eu começo a andar só pra frente, nunca faço movimento de mobilização nem de tração, aquilo começa a ressecar. O que acontece? Toda vez que eu vou andar, eu movimento meu quadril. Se eu fico deslocando o tempo todo meu quadril para frente por falta de movimentação aqui, eu estou levando a minha lombar em hiperlordose o tempo todo. Então, eu estou o dia inteiro fazendo esse movimento com o quadril, cansando, desgastando o movimento dele. O que eu preciso fazer? Soltar o ilho-psoas, tracionar, mobilizar, fazer movimentos de rodar o joelho para frente, para dentro, para fora, né? Movimentos de tração. Isso precisa ser diariamente. Então eu sempre falo, deita na cama. Antes de levantar, levanta a perna direita para cima, roda o joelho para fora, para dentro, para fora, para dentro. Vai, faz isso do outro lado, roda o joelho para fora, para dentro, para fora, para dentro. Deita de lado, faz tração. Isso tudo que eu tô falando para vocês tem aqui no feed, tá? Faz tração, empurra essa perna para longe, né? Vai num degrau, deixa a perna esquerda no degrau, a perna direita, solta ela e deixa ela pendurar. Ela vai tracionar, ela vai pesar, vai entrar nesse momento líquido sinovial ali e vai começar a hidratar essa região. Se a gente trabalha com a tração, e a tração ela só consegue ter um bom resultado se você tem movimentação de musculatura, a gente sempre vai deixar o líquido sinovial entrar. Então, quando a gente for fazer um movimento de rotação da coxofemoral, a gente vai conseguir ter um resultado aí, tá? Então, a gente precisa de movimentação diária de coxofemoral, a gente precisa de fortalecimento infraabdominal e de glúteo para sustentar essa lombar, para que ela não entre em hiperlordose o dia inteiro. A gente precisa da soltura do ilho-psoas, a gente precisa da soltura do quadrado lombar, a gente precisa do movimento que a gente diz aqui no Pilates em báscula. Guarda, aperta o bumbum para dentro e volta, entra em báscula, em print e volta. Esse conjunto de coisas vai sempre me ajudar a ter a musculatura mais solta, a ativação da musculatura intrínseca em estabilidade para que eu faça força onde realmente precisa, tá? Então, se você tá tendo um problema de quadril e não consegue, mas você vai pro médico e fala, tô com dor no quadril. Aí, de repente, você faz o exame e vê que tem lá uma bursite, ou de repente tem artrose, ou tem osteoporose, que já tá irradiando isso para quadril, para lombar, para perna. A gente precisa dar todo esse conjunto de movimentação para que vocês consigam, quando entrar na força, entrar com força em estabilidade. É o que eu estou sempre falando para vocês. Não adianta ter força se tá com a musculatura instável, tá? Então, um exercício simples, básico, deitou no chão, traz a perna direita dobrada 90 graus. E aí você vai trazer a perna esquerda. Quando você traz a perna esquerda, se tudo balança, você tá em instabilidade. A gente precisa trabalhar contração infraabdominal com as duas pernas dobradas em cima, para que a gente ganhe o quê? Estabilidade. Por quê?
quando a gente vai andar, a gente vai viver a vida, se os músculos que estabilizam o quadril estão desalinhados, você nunca vai ter um quadril alinhado, você nunca vai ter uma lombar simétrica, tá? Então, o que vai acontecer? De repente, eu tenho excesso de força de um lado, o que que acontece? A lombar, ela pode, se ela tá com tensão somente de um lado, o que ela vai fazer? Ela vai girar esse quadril. Então, é aquelas pessoas que ficam com uma perna mais comprida do que a outra. E aí fala, nossa, minha perna tá diferente. Se você mexe lá no quadril, se você mexe na lombar, você alinha a perna daquele aluno. Não é simplesmente ir lá e querer puxar. Ah, puxa a perna, puxa a perna. Não. Você solta a musculatura da lombar, você trabalha com a soltura do ilipsoas, você mobiliza a articulação da coxa femoral, para que isso tudo entre num equilíbrio e aí a gente consiga trabalhar como? Com a força sem tensão, tá? Então, é muito comum que a gente consiga trabalhar e ter realmente ganho nessa região, se a gente consegue ensinar para o nosso aluno o que? Força em estabilidade, para que a gente consiga cada vez mais trabalhar somente com a musculatura que a gente quer e não mais com musculatura acessória. Gente, isso é tão importante porque tem tanta gente que sofre com dor no quadril, é muito mais comum do que a gente imagina. O quadril é uma articulação de 360 graus, precisa ser mobilizada diariamente, tá? Então, quando a gente consegue entender que precisa soltar o elipsoas, precisa soltar o adutor, precisa fazer a mobilização em estabilidade, não chacoalhando tudo, a gente vai começar a trabalhar, trazer o que? Estabilidade para esse quadril, tá? Se a gente percebe que tá tratando a dor na lombar, mas não está, eu tô lá na fisioterapia, tratando a minha dor na lombar, mas eu não estou fazendo nada para fortalecer o meu glúteo, meu abdômen, você não vai melhorar. Então o médico fala assim para você, não faça atividade física, vai fazer fisioterapia, depois você vai para atividade física. Só que aí você vai na fisioterapia, ele põe lá o aparelhinho para que você tente relaxar a sua lombar. Quando você levanta e vai viver a vida, se o seu abdômen está instável, a lombar está lá, ela relaxou a lombar. Vai viver a vida, o que vai acontecer? A fraqueza do infraabdominal vai trazer ela de novo para a hiperlordose. Entra em desequilíbrio. Estou o quê? Trocando 6 por meia dúzia, pelo amor de Deus. Então, por isso, hoje em dia, o Pilates, ele tem vindo cada vez mais para o tratamento, para fortalecimento da postura, tá? Se você está sofrendo com dor nas costas, está tratando na fisioterapia e não está tratando fortalecimento de infraabdominal e de glúteo, você não vai melhorar. Pode ser que você alivie um pouco a tensão por um mês, daqui a pouco volta de novo. Gente, sobrepeso, relaxamento, né, fraqueza do abdominal sempre vai deixar o quadril instável. E aí a gente vai ter cada vez mais tensão por instabilidade, tá? Então, é importante, tá sofrendo com lombar, quadril, precisa liberar a fáscia, precisa dar o alongamento da musculatura, precisa do trabalho o alongamento da musculatura superficial, tá? O trabalho da respiração vai mexer com a musculatura intrínseca, a mobilização, a liberação da fáscia, a força em estabilidade. Esse conjunto de coisas vai melhorar a sua lombar e o seu quadril, tá? Então, não fique somente tratando lombar, olhando para a lombar. Não trate o quadril olhando somente para o quadril. Precisa do conjunto da lombar e do quadril para que a gente consiga aí ter resultado, tá? Se você tá sofrendo, conhece alguém que tá sofrendo, manda essa pessoa assistir essa live, porque ela vai trazer essa questão lá onde ela tá fazendo esse tratamento, tá? É importante que a gente junte quadril e lombar para que a gente tenha realmente o resultado. Gente, então é isso. Todos esses exercícios de mobilização, de alongamento, de estabilidade, tem tudo aí no feed. Dá uma procurada aí, tem tudo aí no feed para que vocês consigam trazer
cada vez mais o alívio da dor. Agora é o que eu falo, você tem algum tipo de lesão, de repente fazer os exercícios sozinhos, você não consiga ter resultado, porque se você está fazendo, Flávia, eu faço diariamente os meus alongamentos aqui em casa, mas eu não estou melhorando. De repente seja importante você estar com um profissional para que ele consiga mostrar e identificar onde é que é a sua perda, onde você perde para o exercício, onde você desestabiliza o exercício. Porque se você não estabilizar o movimento, então, por exemplo, tô lá, um exercício básico, não preciso de ninguém, vou fazer sozinho, um exercício básico de mobilização de articulação. Então eu deito, deixo a minha perna direita esticada, a esquerda dobrada e fico lá rodando o joelho para fora e para dentro. Se você tá fazendo isso e o cóccix tá lá balançando para lá e para cá, quando você roda para lá e para cá, o cóccix e o quadril tá indo junto, tá errado. Você precisa carimbar, lembra que eu falei para vocês? Deitou no chão, carimba o sacro, faz uma intenção de empinar o bumbum, vai ter curva, eu carimbo ele ali, eu seguro. E aí eu vou rodar o joelho para frente, para fora e para dentro, somente o que tem de movimento na coxa femoral, a gente não tem muito. Só que às vezes a gente quer fazer um movimento grande, tô conseguindo e tal. Faça um movimento com o sacro carimbado, para que você não faça um movimento combinado, tá? Se você tem rigidez aqui, e você gira e tá liberando, tá deixando o quadril junto, você não tá ganhando nada, tá? Então, se você tá sofrendo muito, tem dor, não tá melhorando, é interessante, vocês viram a história que eu contei aí no Stories nesse final de semana. Eu tinha uma ex-aluna, ela já tinha feito pilates comigo há 10 anos, mudou daqui da Zona Norte, foi pra longe, ela sempre com essa questão aqui de dor cervical. E aí ela me procurou, ela falou, Flávia, você atende online? Porque eu tô morando super longe agora e não dá pra eu ir até aí, mas eu confio, eu sei que só você pode me ajudar. Eu falei, eu quero que você venha aqui, eu quero ver onde você perde pro exercício, se a sua respiração tá bem, se a sua caixa torácica tá com movimento. Bom, ela veio num sábado, 7 horas da manhã, ela é médica, ela não consegue ter essa disponibilidade de vir pro estúdio. E aí ela ela veio pra cá uma única aula e a gente conseguiu liberar. E aí ela me mandou uma mensagem, Flávia, eu estou 100%. Gente, eu vou abrir a porta aqui, peraí. E aí ela melhorou 100%, vai procurar um pilates lá pertinho da casa dela, para que ela consiga dar continuidade. Olha como é interessante as pessoas entenderem que mesmo que você more longe, né, você tenta experimentar uma única vez. E aí aqui a gente vai entender e eu vou te mostrar onde você perde, onde você ganha e tal. E aí você vai conseguir fazer o quê? Dar continuidade. Nem que seja para fazer o que ela fez, continuar o pilates lá. Porque ela sabe como é a técnica, ela conhece, ela vai conseguir exigir um pouquinho mais do profissional que tá com ela. Entendeu? Então, se dispor a vir para o estúdio, mesmo que seja longe da sua casa, se dispor a fazer isso, às vezes vale muito mais do que você ficar tentando por aí. E lembra, se você precisa de um tratamento, se é a sua saúde, se você está sentindo dor, isso está travando o seu trabalho, sua vida pessoal e tal, você precisa parar para ver isso e procurar o melhor profissional, porque você merece viver sem dor, tá? Então, gente, é isso. Se você tá tratando lombar e não tá mexendo no quadril, tá errado. Se você tá tratando o quadril e não tá mexendo no lombar, tá errado. Precisa dos dois juntos, tá? Então, cobra isso de quem tá aí fazendo o seu tratamento, tá bom? Lembra, a massagem, ela alivia a musculatura superficial. Não, se você tem uma hernia de disco, uma compressão de disco, não adianta ir pra massagem. Você precisa mexer apenas com a respiração para tirar a tração. Se você respira, o movimento chega lá. Na hora que a gente entrar em tração, a gente vai abrir, tá? Então, fica ligado no tratamento que você está recebendo por aí. Gente, então é isso. Meus alunos estão chegando agora. Eu aproveitei esse horário para fazer uma livezinha. Se você sente, percebe, conhece alguém aí que está sofrendo, traz ela para essa live, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana e até mais tarde.